Deus é fiel. E Ele está nesse lugar. Você vê assim? A amada igreja, a palavra do Senhor. Amém, Deus. Livro de Efésios, capítulo 3. Isso aqui é o tema da noite, né? Efésios, capítulo 3. Depois de 1ª e 2ª Coríntios, capítulo 3. E o versículo 14 da palavra do Senhor. Graças a Deus. Já faço, quero deixar aqui meu agradecimento, missionária Regina que fez o convite, e confiança do pastor, né? Pastor da igreja, pastor Walter, isso, pastor Walter, pastor Marden. Deus abençoe também. Eu agradeço por estar aqui nessa noite. Agradeço a igreja, que o Senhor abençoe os irmãos. Quem achou a palavra diz amém? Amém. 3:14. Está escrito assim em Efésios: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós cremos que a Tua palavra é revelada, que Teu Espírito tenha liberdade, fale o nosso coração. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor possa ministrar conforme, Senhor, segundo a Tua vontade. Fale conosco em nome de Jesus. Pode sentar, fica à vontade. Glória a Deus, você está no melhor lugar, então abre o coração. Aleluia, adore o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Jeremias, capítulo 13, está o Senhor fazendo ali uma comparação com o cinto, e esse cinto é o cinto de linho do sacerdote. Ele fala para Jeremias, pega esse cinto, e nesse cinto você vai até o rio Eufrates, vai ter uma rocha onde está o rio Eufrates. Ele deixa lá nas águas este cinto, e depois de um tempo Jeremias volta para ver onde é que está o cinto, e o cinto ele já está apodrecido. Deus ele está dando o exemplo que aquele cinto apodrecido representava Israel. Escute, aquele cinto apodrecido representava Israel indo para o exílio, para a Babilônia. Por isso o rio Eufrates significava a Babilônia, dizendo que assim como eles não tiveram utilidade diante de Deus, lá no rio Eufrates, assim como o cinto foi apodrecido, o povo de Israel também ia perecer. Eu queria que você entendesse essa comparação para eu conseguir entrar na mensagem, porque o Senhor está dizendo que Israel tem valor quando está dentro do templo. Aquele cinto era um cinto de sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, nós temos que ser úteis diante do Senhor. Sendo esse sumo sacerdote, nós devemos ser úteis diante de Deus. Se o cinto, aleluia, estiver ligado ao sacerdote, então o cinto ele é útil. Se o cinto for jogado lá no rio Eufrates, aonde representa o pecado, aonde representa a sujeira, assim como o cinto vai apodrecer, aqueles que estão fora, não estão ligados à palavra, eles vão perecer também. Assim como o cinto apodrece, a igreja longe do Senhor, ela não tem sustento, ela não tem vida. Mas se você estiver ligado à palavra, como o cinto estava ligado ao sacerdote, assim também você vai permanecer no templo do Senhor, aleluia, aleluia, para servir a Ele, ser útil diante de Deus. Quem está entendendo até aqui da glória? Então o Senhor está nos mostrando aqui que o linho, ele precisava estar ligado ao sacerdote, e o linho, o cinto, ele foi feito para que o sacerdote pudesse servir a Deus no altar. Portanto, nós temos uma ligação com a palavra, e nós temos que estar ligados a ela. Nós precisamos estar buscando constantemente em oração, porque a oração te aproxima de Deus. Neste momento eu entendo Moisés no monte orando, e eu também vejo Israel lá embaixo fazendo bezerro de ouro. Aí quando Moisés, cheio do Espírito Santo, a glória do Senhor aparece, ele vê o povo com o bezerro de ouro. Sabe o que ele faz? Moisés tem as tábuas da lei, mas ele não usa as tábuas da lei que está na sua mão para acusar o povo. Ele coloca-se de joelho, aleluia, para poder interceder e orar por aquela gente, para que eles não perecessem, o Senhor perdoasse os seus pecados. Tem gente, irmão, querendo usar as tábuas da lei na mão, em vez de estar no monte orando, intercedendo por vidas. Para de criticar e começa a interceder. Para de falar mal e começa a orar e se importar com o teu irmão. O Senhor está dizendo que Ele busca misericórdia. Se você tiver misericórdia, Deus vai ter misericórdia de ti. Aleluia. Quer viver a palavra? Quer viver a palavra? Comece a interceder mesmo. Não cria desculpa, mas comece a interceder. Porque quando Ana estava chorando no templo e não parava de chorar, o Senhor ele olhou para Ana
E Deus ouviu a sua oração e através do impossível, de um ventre estéril, o Senhor gerou um profeta e fez um milagre através da vida dela e da sua oração. Se você entender que Ana, ela estava sendo ali zombada ou penina, que Ana estava ali entristecida, e diante dos homens ela estava sendo zombada, mas diante de Deus no secreto, o Senhor estava ouvindo a sua oração. Você vê que o milagre não aconteceu de uma hora para outra, foi um processo, mas ninguém viu. Era Ana e Deus, Ana e Deus, Ana e Deus. Chegou um momento que o Senhor usa, aleluia, de benignidade na vida dela. O sacerdote que está ali, o sacerdote, ele diz: vai, Deus, conceda a tua petição conforme você quer. E ali naquele ano ela vai gerar, ela vai ficar grávida, porque Deus, ele é fiel. Deus, ele ainda faz milagre. E se você crê nessa noite, o mesmo Deus de Ana está aqui. Ele está aqui. E por essa causa eu me ponho em joelhos, porque eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Sabe o que é interessante? Daniel estava orando quando o decreto era para não orar. Enquanto ele orava, Deus já estava preparando os leões. Quero que tu não se preocupe. Enquanto você está orando, Deus já está preparando tudo, está preparando também. É como se Deus já estivesse dando ordem, preparando os leões ali, ó. Aquele que vem aqui, vocês não tocam. Aquele que vem aqui não vai servir de alimento. Aquele que vem aqui, ele vai dormir com vocês, mas vocês não vão tocar. Vai ficar preparando os leões. Deus está preparando o livramento. Deus está preparando uma porta aberta. Deus está agindo em favor da tua vida. Você está olhando e não sabe. O inimigo está te atacando. O inimigo está tentando parar a tua voz. Mas Deus já está preparando a tua vitória. Nunca pare de orar. Ameaça da forma que for. Deixa eu ameaçar. Ameaçar não é isso, pastor. Ameaçar. Para essa construção. Zombaram da construção. Mas quando o muro se ergueu, eles temeram. O diabo, ele está zombando para tentar competir contigo, para tentar te deixar assustado, para tentar fazer você parar. Mas o Senhor está mostrando aqui que o inimigo, ele já está condenado. É por isso que ele teme e treme diante de Deus. Entenda aqui, tem gente que não consegue ver e temer e prestar honra quando Jesus está passando, quando a presença dele está no nosso meio. Mas até o diabo teme e treme diante do Senhor, porque ele sabe que o seu destino é a condenação. Quando Jesus apareceu lá em Gadara, em Decápolis, o endemoniado gadareno que estava possuído de muitos demônios, uma legião, aqueles demônios pensavam que Jesus ia trazer tormento antes da hora, e se viesse aqui para nos lançar no abismo antes da hora. E aí eles imploraram desesperados para entrar nos povos, porque eles sabiam que há uma condenação. E é por isso que, quando o mundo estiver pronto, quando a promessa se realizar, quando você vê o resultado do seu trabalho, do seu choro, das suas lágrimas, a igreja, irmão, estará dentro de Jerusalém, e o Senhor será como um muro de fogo à sua volta, e você verá a nova cidade que o Senhor tem prometido para a sua igreja. Mas aquele que zombava não vai te zombar mais, aquele que te perseguir não vai perseguir mais, porque ele não estará mais, aleluia, aqui. O Senhor vai condenar e vai trazer juízo sobre os demônios e também sobre toda a carne, todos aqueles que se afastaram da sua palavra. Porém eu e você estaremos cantando no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. E se você entender isso, você vai entender o poder da oração. Jeremias está preparado. Se você se prepara antes, você vence. Se você não entende que oração também é preparação, você não vai suportar o dia de amanhã. Jesus estava posto em agonia, suava sangue. Escute, agora deixa eu te falar. Se Jesus não se prepara no Getsemane em oração, não tem ressurreição no domingo de manhã. É verdade.
Se até Jesus nos deu exemplo, mostrando que precisava a graça do Pai como homem, para que a gente faça como Ele fez, quem somos nós para achar que vamos vencer no dia da manhã, se não se colocar de joelho outro dia? Ele está falando, se coloca, se humilha, quem se humilha ainda é exaltado diante de Deus. Mas tem gente que se nega a se humilhar, tem gente que se nega a se colocar em propósito de humilhação, irmão. Aceite o processo de Deus. Jeremias, no capítulo 38, ele está na lama. Só que Deus usa alguém, aleluia. E quando Deus usa Ebed-Meleque, Deus está lá com trapos e com cordas para tirar Jeremias da lama. E às vezes Deus testa a nossa humildade para ver se a gente aceita corda e aceita trapo. E aí você não quer voltar a subir um degrau de cada vez, não aceita nenhuma palavra contrária. Comigo é assim, essa é a minha posição, essa é a minha postura. Se quer ser vencedor na presença de Deus, e seja sempre em humilhação, aceite estar na lama, mas aceite trapos e cordas, porque Deus pode tirar de lá. Se você não aceitar ser humilde, você vai continuar na lama e não adianta reclamar. Eu aprendi uma coisa: quem se humilha diante de Deus sai da prova rapidinho. Quem se humilha diante de Deus, Deus resolve rapidinho. Jeremias saiu da lama porque ele aceitou o trapo e aceitou corda. Será que você está aceitando o que veio da parte de Deus na tua vida? Você está virando o rosto sendo não, eu estou em outro patamar. Eu estou de outro jeito. Eu já passei por isso, irmão. Deixa Jesus trabalhar no teu vaso. Na hora dói, mas depois é tão gostoso você saber que está sendo aprovado por Deus, saber que Deus tem coisa nova para a tua vida. O nosso Deus que nós servimos é um espírito de novidade. Tem coisa nova para você. Não deixa você se amargurar. Não se afunde na lama. Não perca a promessa de Deus. O Senhor está trazendo livramento para a tua vida. Se você percebe que tem gente que não vê Jesus passando, mas até os demônios creem e estremecem. Fariseu estava lá, os demônios respeitavam. Fariseu não. Mandou Jesus entrar na casa como se fosse a honra, né? Mas quando Jesus entra, ele não faz nada. Ele está na parte de cima da mesa, olhando olho no olho. Com Jesus você não olha, irmão, olho no olho. Você olha de baixo. Com Jesus você dá honra, ele é maior do que você. É porque se Deus existe, ele vai... Irmão, você não coloca Deus contra a parede, você se humilha e você pede. Porque você tem que determinar. Irmão, a gente usa a nossa fé, quem determina ainda é Deus. Se você aprender isso daqui está por dentro da Bíblia. Mas tem pregador, não importa o pregador ouvir a palavra de Deus. Cuidado com qualquer doutrina que você aprende aí. Não sai por aí determinando, sai por aí vendo com a fé viva no Senhor. Porque é Ele que determina sobre a tua vida. Irmão, é fato que nós temos que usar fé, mas nem tudo é o querer de Deus. Nem tudo é o querer de Deus. O fariseu está ali querendo olhar de cima, mas tem uma mulher olhando de baixo. Está derramando lágrimas. Quando ela está derramando lágrimas, ela não se sente digna de estar ali. O fariseu tanto faz. Mas para ela começa a chorar e começa a enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos, porque ela não acha humano. E Jesus está vendo. Ela coloca um guento sobre os pés de Jesus. Aí Jesus está dizendo assim: você viu? Esse homem veio e ele não lavou os meus pés, mas essa mulher tem regado os meus pés com lágrimas. Esse homem veio e não me deu o ósculo, mas essa mulher me beijava os meus pés e não para de beijar. Esse homem não me deu honra, mas ela tem derramado um guento nos meus pés. E por isso eu digo, ele está falando que ela é pecadora, mas eu digo que os seus muitos pecados são perdoados. Não olha para o teu acusador, olha para aquele que te justifica nessa noite. Não olha para aquele que está te acusando, olha para aquele que está contigo dizendo: eu recebo a tua adoração. Eu sei que tu me olha de baixo, eu sei que tu subiu e ainda nos meus pés, e eu estou recebendo nessa noite o teu propósito.
Talvez não foi fácil para você chegar aqui nesse frio. A você se agasalhou, você deu um jeito, você veio porque ainda sabe que tem que ser nos pés de Jesus para poder receber alguma coisa. Sabe que é na humilhação para você receber graça. E nessa noite Deus está aqui revestido do poder. Tem gente que entra na casa, mas está querendo olhar de cima da mesa. Olha debaixo da mesa e agora em espírito e em verdade. Oh, Espírito Santo. O Senhor, irmão, Ele vai nos vestir com a sua honra. E Deus dá uma honra conforme cada um Ele quer, na medida da fé. E Deus, Ele vai abençoando, mas Deus também às vezes nos dá um espinho. E eu queria que você entendesse aqui uma mulher chamada Tabita, para você compreender que quando ninguém está vendo, Deus, Ele contempla. Essa mulher era cheia de boas obras. E como que ela tinha? Ela ajudava as pessoas. A palavra do Senhor diz que ela fazia muitas esmolas. Mas também a palavra do Senhor está dizendo que ela costurava, fazia vestimentas. Então a gente entende que os vestidos, as túnicas que ela fazia, era para ajudar os mais pobres. E agora a Tabita, ela vem a falecer. Então chamando Pedro para vir até ela. E aí quando Pedro chega perto, eles estão dizendo, olha aqui, os vestidos que ela fazia. Está aqui o testemunho do que ela era. Está aqui o que ela fazia. E aí Pedro vê isso como testemunho da sua fé. E Deus vai usar Pedro na oração para orar para ressuscitar a vida dela. E eu queria que você entendesse que Tabita aqui não era uma mulher rica, mas ela tinha agulha, ela tinha tecido, ela tinha linho. Do que ela tinha, ela fazia boas obras diante de Deus. A Bíblia diz que ela fazia boas obras. E alguém esperando, dizendo, Deus, se o Senhor me der, se o Senhor me deixar rico, então o Senhor sabe o que eu vou fazer. Irmão, deixa de bobagem. Faz com o que tu não tem. Se tu tem agulha hoje, tem tecido, faz o que tu tem, dá o teu melhor para Deus. Com o que você pode, com o teu tempo, com o pouco que você tem. Se você está sendo fiel no pouco, Deus vai te colocar no mundo. Mas se você não consegue ser fiel no pouco, como é que você acredita que Deus vai honrar a tua fé e vai te confiar coisas maiores? Não, a palavra do Senhor está dizendo que Tabita, com o que ela tinha, ela adorava a Deus. Ela honrava a Deus com boas obras. E com as suas boas obras serviram de testemunho até quando ela estava morta. E Deus se lembrou dela. E quando Pedro vai orar, ela foi ressuscitada pelo poder de Deus. Aleluia! Porque as obras testificam quem nós somos. Ou vai ser para a justificação e a ressurreição no último dia, ou vai ser para a condenação e a morte eterna. Para Tabita foi ressurreição, porque as suas obras foram favoráveis. O seu testemunho falou bem. Mas e se o teu testemunho falar contra ti? E se o que as tuas obras falarem contra ti? Irmão, diante de Deus ninguém será justificado. É a graça. Porque as nossas justiças são como carros de imundícia. Isaías 64. E todos nós somos como imundo. Você quer ser justo diante de um Deus santo? Aleluia, Jeová. Glória. Aleluia. Entenda que nessa noite é Cristo que está em ti, que te gera as boas obras, para que você possa ter o que apresentar diante dele no último dia. Jesus que está no teu coração nessa noite está te chamando para fazer mais. Jesus nessa noite está dizendo, faça mais para mim. Oferece o que não tem. Mas eu não tenho dinheiro. Oferece o seu tempo. Eu não tenho muito tempo, irmão. Então aprenda a separar um tempo para Deus. Se coloque em oração. Eu não tenho dom. Busca dom na oração. Busca dom no jejum. Busca dom no monte. Vai buscar a poder de Deus. Porque do lado tu será revestido. Irmão, eu não tenho muito. O que tu tem, a agulha que tu tem, Deus está dizendo, faça. O terceiro que eu tenho, Deus está dizendo, faça. Eu estou recebendo, irmão. Porque em Mateus, capítulo 26, Jesus está falando que se não faz para alguém que precisa do pobre, necessitado, é como se quisesse a ele. E nós vemos, irmão, que a palavra do Senhor está se cumprindo. O tempo está se apertando e tem gente se apegando às coisas materiais. E está se esquecendo de ter um coração voluntário diante de Deus. O Senhor está buscando gente que tem um coração aberto ainda para fazer a sua vontade. Eu quero te lembrar que a viúva, ela não recebeu multiplicação quando ela teve a farinha, mas quando ela creu e entregou o profeta, foi ali que multiplicou a farinha, a lourinha da panela e o azeite da botija. É quando você entrega para Deus que Deus multiplica sobre a tua vida. Glória a Deus. Glória.
Já passou por um momento difícil e vem alguém que está te pedindo comida? E ainda o abençoado pede uma fruta. E aí você diz, meu Deus, então amém, né? Eu estou aqui contando as moedas e alguém está me pedindo alguma comida para comer. Amém. Deus está vendo. Esse é o ponto. Ninguém via às vezes as obras que Tabita estava fazendo, mas todas elas serviram de testemunho quando ela morreu, para que ela pudesse ser ressuscitada na oração através de Pedro, que o Senhor usou e foi ressuscitada pelo poder de Deus. Ficaram lá as suas roupas, no tempo certo. O que você faz para Deus vai servir a teu favor. Não, ninguém precisa vir agora. Você não precisa fazer seguir o teu ministério para ganhar larga. Faça para ter frutos diante de Deus. Você não precisa aparecer no mundo inteiro. É Jesus que tem que aparecer na tua vida. Ele tem que ser glorificado em ti. E a glória de Deus vai crescer, vai aparecer. Se nós buscar realmente da glória de Deus, o Senhor vai nos encher de boas obras. Porque nós estamos aqui no propósito certo para que Ele possa crescer, para que Ele possa aparecer em nós, para que Ele possa viver em nós. E dessa forma a gente consegue ser útil diante de Deus, como o sino que está ligado ao sacerdote, que a igreja possa estar ligada a Cristo, que hoje você possa estar inspirado na palavra para viver para a eternidade, não só para um momento. Esse momento passa, essa vida passa. Hoje você é jovem, amanhã já é velho, mas o Senhor está te prometendo um lugar onde não terá fim, um lugar para sempre, aonde a igreja vai morar por toda a eternidade, e todo aquele que esperar verá a promessa de Deus cumprida diante dos seus olhos. Moisés viu a promessa e não pôde receber porque murmurou, mas hoje há uma promessa de Deus para todo aquele que crê. Você vai ver com os seus olhos e você vai entrar por estas portas porque creu na palavra de Deus. Quem levanta a mão e glorifica da glória. Você já parou para pensar alguém olhar e não poder entrar? Se coloca no lugar de Moisés. Tu vai ver. Quando tu vê, tu morre. Deve ser difícil, né, irmão? A gente sofrendo tanto aqui. Até vem com pulo, passa frio, pastor. Verdade. Anda bem. Mas aí tem pecado escondido lá. E você não quer resolver com Deus. Aí você vai ver a porta e não vai poder entrar. Você chegou tão pertinho, participou dos cultos, pra quê? Se não for com sinceridade diante de Deus. Pra que mudar uma roupa se você ainda não mudou o teu coração? Pra que mudar só uma posição, um jeito, um parecer diante dos homens se você ainda não está transformado diante de Deus? Jesus está falando nessa noite, oh Espírito Santo. Deixa Deus trabalhar, purificar de dentro para fora. Jesus fala, olha, limpa o copo por dentro para que depois também por fora seja limpo. Ele não está dizendo que não é para limpar por fora, mas começa por dentro. Começa por dentro. Deixa Deus trabalhar no interior. Porque lembra que o pecado de Acã era porque ele escondeu a capa da Babilônia debaixo lá na sua casa onde ninguém via. Só que Deus estava vendo, Israel estava perdendo, Israel estava sendo derrotado diante do inimigo. Deixa eu te lembrar, se você quiser vitória, você precisa não ter nada escondido. Você precisa ser sincero diante de Deus. Não esconda nada. Ainda que você sinta vontade de ver o ouro da Babilônia, a praga da Babilônia, a capa da Babilônia, não pega nada, não toque nada. Toque naquilo que é santo, porque você tem separado como Nazireu de Deus. Aleluia. Quem é Nazireu não toca em qualquer coisa. Quem foi consagrado para Deus não pode estar em qualquer lugar. Você foi separado para uma vida de ordem. Oh, aleluia. Isso vai acontecer, igreja, está pertinho. Um grande acontecimento vai acontecer. É verdade. Hoje nós somos loucos, né? Mas está tão perto. Você vê sinal atrás de sinal. Guerra atrás de guerra. Israel com 7 frentes de batalha. É tudo que é tipo de notícia ruim na internet. É maldade, irmão. É violência. Você percebe as coisas se multiplicando. A pobreza, a miséria, a doença, a pandemia. É tanta coisa. Só que acontece. Mas isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Mas Jesus está falando que os sinais do tempo do fim. O sinal é como uma mulher com dores de parto. A mulher com dores de parto
As dores de parto elas vão sendo cada vez mais constantes quando estava perto do filho. Aí Jesus está dizendo assim, é a volta do Filho do Homem. Quanto mais constantes esses acontecimentos, mais perto está dele aparecer. Ele não fala como para trazer medo para a igreja, mas para trazer esperança para o povo de Deus. Para os que estão fora, terror, mas para a igreja, esperança. Paulo não diz que nós estivermos vivos, seremos transformados em corpo de glória como motivo para sentir medo, mas dizendo consolai-vos uns aos outros com essas palavras, porque para a igreja é motivo de esperança, para você é motivo de alegria. Jesus está voltando, sinais estão acontecendo, mas para a igreja é motivo de cantar, de glorificar, sabendo que hoje você caminha chorando, você semeia chorando, mas amanhã você vai cegar com alegria. 51 de Salmos, se coloca de pé, por favor. Vou passar para minha esposa louvar o hino a Deus. Eu quero que você tenha liberdade do Senhor. O salmista está se humilhando na presença de Deus. E ele sabe do seu pecado com bem saiba. E ele diz: Senhor, conhece os meus pecados, mas apaga as minhas transgressões e lança fora todas as minhas iniquidades. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está se humilhando